vocês fariam se pudessem acordar de manhã e não precisar se preocupar com quanto vocês estão ganhando ou não precisarem se preocupar com o dinheiro em si? Se não fizesse diferença ser sábado, domingo ou segunda-feira. E ainda, se o dinheiro para vocês significasse um pouco mais do que simplesmente um recurso para adquirir coisas. Eu trabalho no mercado financeiro há mais ou menos 4 anos e eu percebi um comportamento comum dentre as pessoas que passaram pela minha vida ao longo desse tempo, que diz respeito muito à forma com que as pessoas utilizam o seu dinheiro hoje em dia, né? É perceptível o fato de as pessoas não terem informação sobre como elas devem dispor desse recurso que é tão importante para elas. E, além disso, a questão do tempo, né? Como muito bem comentou o Lucas anteriormente, o tempo ele também é um recurso que é bastante importante na nossa vida, além do dinheiro, é claro. E eu associo esses dois recursos, que são muito importantes, de forma a vocês estão dispondo o dinheiro de vocês de forma a libertar-se das suas funções para aproveitar melhor o tempo de vocês, ou vocês estão aproveitando esse dinheiro para adquirir mais coisas muitas vezes materiais que vão necessitar ali na frente de mais e mais dinheiro. E esse é o comportamento comum que eu percebi dentre algumas pessoas que passaram pela minha vida, que elas seguem trabalhando mais e mais, cada vez mais, na verdade, para manter as coisas as quais elas adquiriram ao longo da vida. E eu fiquei bem triste ao perceber que muitas dessas pessoas, elas estão fadadas a terem que trabalhar até o fim das suas vidas. E isso é muito triste. Isso me fez pensar numa questão bem importante, que será que essas pessoas sabem o porquê que elas estão correndo atrás de mais e mais e mais trabalho? Será que todas essas coisas que elas acumularam ao longo da vida ainda fazem sentido para elas? Provavelmente elas acham que sim, mas eu deixo esse questionamento para vocês, tá? No sentido de façam com que o dinheiro trabalhe para vocês ao longo do tempo, né? A gente tem uma cultura muito fraca no Brasil de poupança, né? As pessoas elas costumam, ao menos é o que eu observo no meu dia a dia, as pessoas elas costumam ter um comportamento o qual elas trabalham no dia a dia para manter o seu sustento diário e elas não se preocupam necessariamente lá na frente como é que vai estar a situação financeira delas. Elas acreditam que alguém, seja o governo ou seja a empresa a qual elas trabalham, elas acreditam fielmente que alguém vai propor isso para elas no futuro sem que elas necessitem fazer alguma coisa no curto prazo. E eu discordo muito disso. Quero comentar ainda sobre isso uma história bem interessante de uma pessoa que eu conheci nesses meus 4 anos. É uma pessoa que ela tinha um sonho muito importante, para ela ao menos, que era de comprar uma casa. Ela tinha um sonho de ter uma casa e ter uma família naquela casa específica no bairro tal. E aí ela trabalhou por 30 longos anos para conseguir comprar a bendita casa e sim, ele conseguiu. Ótimo. O que ele não esperava após adquirir essa casa
que a partir daí a vida dele mudou no sentido de que ele teve que dispor de mais trabalho para manter essa casa, que agora gerava mais custos para ele. Ele, apesar de, claro, estar satisfeito no curto prazo na aquisição da casa, ele não conseguia aproveitar ela da melhor forma, porque, afinal de contas, agora ele precisa de um jardineiro para cuidar do jardim, ele precisa de uma empregada para limpar essa casa, ele precisa de mais e mais e mais e mais para manter o que ele conquistou. E isso me fez questionar algumas questões no sentido de: será que vale a pena a gente trabalhar a vida inteira para consumir esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisas materiais, sendo que você terá que trabalhar mais para manter aquilo que você está apegado? Então, é nesse sentido que eu deixo o primeiro questionamento para vocês. O que consome o tempo de vocês hoje? Vocês dispõem o tempo e recursos de vocês para comprar essas coisas, as quais se tornarão as suas prisões, assim como aconteceu com o exemplo que eu citei? Ou vocês estão consumindo coisas que libertam vocês? Eu tenho certeza que nesse final de semana vocês estão consumindo algo que está libertando vocês. Que bom que vocês estão aqui no TED ouvindo essas palestras que aconteceram até agora, porque isso é algo que de fato gera valor para vocês e de fato gera independência intelectual de vocês. Quanto mais conteúdo nesse sentido vocês consumirem, mais opiniões vocês terão e mais independentes vocês serão também em todos os sentidos. E esse exemplo que eu citei, dessa pessoa que trabalhou a vida inteira para comprar uma casa e agora ela tem que dispor de mais tempo e mais trabalho para manter o patrimônio o qual ela se apegou, e se essa pessoa pudesse fazer um negócio com ela mesma no futuro? Como assim? Imaginem que seja possível para ela abrir mão de uma parte do que ela consome, uma parte do trabalho que ela faz hoje, de forma que esse trabalho acumulado ao longo do tempo possa suprir as suas necessidades básicas, a ponto de você dispor de tempo para fazer coisas realmente úteis. Eu sou muito da ideia de que as pessoas só não fazem coisas mais fodas no mundo porque elas estão preocupadas pagando boleto, né? Eu vejo pessoas ao meu redor vendo problemas aos seus redores, olhando para problemas sociais, muitas vezes até tendo ideias de como solucionar. Pô, mas eu não tenho tempo, eu tenho conta para pagar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Eu percebo isso ao meu redor e dessa forma eu acabei me questionando, pô, mas e se as pessoas fossem mais independentes financeiramente, se elas lá na frente não dependessem mais necessariamente do trabalho, que o problema é que não é trabalhar, não é parar de trabalhar, mas sim levar o trabalho como um outro significado. É levar o trabalho como escolha, como opção. É trabalhar porque você quer trabalhar. E não porque você tem que trabalhar para manter as coisas as quais você acredita que ainda fazem sentido para ti, de decisões que você tomou lá atrás e que talvez já não faça mais tanto sentido. E aí, eu conheci pessoas que atingiram essa independência financeira, que elas chegaram no ponto onde
o patrimônio acumulado supre as necessidades básicas diárias delas sem muito dinheiro. Porque a questão aqui não é ganhar absurdamente muito dinheiro. A questão é gastar menos, é gastar consciente, para que essa economia gere a poupança necessária para chegar lá na frente e ser independente de sistema público, de qualquer coisa desse tipo. E aí existem algumas questões bem importantes que acontecem com as pessoas que tomam essa decisão, com as pessoas que dizem sim, eu quero ser independente financeiramente. A primeira coisa que acontece com elas é que elas se acostumam a ter uma vida mais simples, a ter uma vida mais focada, a ter uma vida mais minimalista. E com minimalismo eu não digo respeito a voto de pobreza, nada do tipo. Minimalismo é simplesmente você focar no que é essencial para o teu estilo de vida ou para o estilo de vida que tu quer ter. Então, quando tu passa a focar exatamente no que é essencial, no que é primordial, te sobra recursos, dentre eles o tempo, para te poupar e para te se planejar para lá na frente você fazer outras coisas que hoje em dia você nem pensa ainda. E eu digo isso principalmente para as pessoas mais jovens, como eu. Vocês acreditam que vão chegar lá com 65 anos e vão conseguir se aposentar pelo INSS? Ó? Pois é, aí a importância de tomar a decisão hoje de começar a poupar, de começar a criar as nossas próprias independências, né? E aí, nessa questão, entra o mercado financeiro, né? É importante aqui, antes de qualquer coisa, questionar a questão de acúmulo de patrimônio, né? O que pouca gente sabe é que hoje no Brasil o sistema financeiro ele é bastante desenvolvido, tá? A gente sempre tende a pensar que, porque o Brasil é atrasado, porque o Brasil está sempre atrás do resto do mundo. A tecnologia que a gente tem hoje no mercado financeiro aqui no Brasil, ele é muito bom e ele é acessível graças à tecnologia e o acesso à informação, ele é acessível, se não para todos, para a grande maioria. E isso quer dizer que qualquer pessoa pode começar a investir, pode começar a poupar, pode adotar esses hábitos para que atinja lá na frente essa independência. É questão de você equilibrar os seus gastos com a sua disposição a poupar, independente do valor. Então, nessa questão, eu queria deixar para vocês o recado: sejam independentes, não pensem que alguém vai ajudar vocês no futuro, porque provavelmente não vai. Vocês têm que tomar as próprias decisões hoje para atingir isso. E eu não gosto de conceitos dados e conceitos fixos sobre assuntos subjetivos como a liberdade, por exemplo, porque para mim a liberdade pode ser diferente do que é para vocês. Mas eu gosto de uma definição que traduz bem o que eu penso sobre isso, que a liberdade nada mais é do que tu ter o controle da tua realidade e poder transformar ela sem que ela esteja imposta sobre você. Eu acho que não dá para querer mais do que isso quanto a liberdade. Esse é o sentido da coisa. Então, ainda assim, eu queria desmistificar com vocês esse conceito de dinheiro, né? Mostrar para vocês que o dinheiro, ele assim como pode ser uma prisão, como o exemplo que eu dei, o cara lá da casa, ele pode ser sim libertador, ele pode trazer coisas muito boas, se bem investido, e ele pode gerar muitos frutos interessantes desde que você invista em ativos, invista em coisas que te dão retorno
e que não te suguem ao longo do tempo. Então, nesse sentido, eu queria deixar um questionamento para vocês, que seria até interessante vocês anotarem no bloco de notas de vocês. Os gastos que vocês estão tendo hoje estão libertando vocês ou estão aprisionando vocês? Quais são os gastos que estão aprisionando vocês? Felizmente, hoje eu tenho certeza que vocês dispuseram de dinheiro de forma a libertar-se. Então, fico muito feliz com isso. E assim, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu espero ter ao menos despertado algo aí, que vocês possam ao menos se sujeitarem e se questionarem quanto aos gastos de vocês atuais, tá? E para que pelo menos vocês enxerguem ali na frente um ponto onde vocês atinjam essa liberdade sem depender de mais ninguém. Muito obrigado.